Meu nome é Castilho, sou psicólogo, formado na PUC Minas, Coração Eucarístico, no ano de 2012. E o tema de hoje é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Dentre tantos outros sintomas, a gente pode elencar alguns como esquecimento, baixo rendimento escolar, dificuldade de estabelecer relações amorosas, impulsividade. Alguns adolescentes ou adultos que tenham transtornos podem se tornar compulsivos e entre drogas, né? A compulsão. Então, o diagnóstico precoce, quanto mais cedo o pai, a mãe, a família diagnosticar, levar ao especialista psicólogo, psiquiatra, infantil, seja lá quem for, mais cedo esse sujeito vai ter ajuda. Então a gente pode dizer que esse transtorno é tratado com a precocidade. Quanto mais cedo a família entender e quebrar a barreira do preconceito, mais cedo essa criança, esse jovem, esse adulto vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Então a dica que eu deixo aqui para vocês são hoje. Bom, nós traremos a seguir um caso clínico de uma criança qual chamaremos de Zezinho, por questões de sigilo da sua identidade. E Zezinho tem atualmente 13 anos. Porém, nós temos aqui à nossa disposição o relato de toda a sua trajetória, do nascimento até os dias atuais. E vale ressaltar que esse relato foi feito pela sua mãe para uma médica a fim de auxiliar no diagnóstico do problema que Zezinho apresentava. Bom, Zezinho nasceu de 43 semanas, foi um parto urgente, cesárea, devido ao fato dele não apresentar indícios de algum nascimento, apesar do tempo. Mas isso não impediu de nascer num padrão saudável de uma criança. A mãe apenas relata que ele não abria muito os olhos e tinha uma mamada mais ansiosa. Porém, cresceu normal, alegre, agitado, e com 4 meses ele apresentou alguns dentinhos, com 5 ele já sentava e balbuciava algumas palavras. Com 8 meses ele apresentou um quadro de anemia, pois ele só aceitava o leite materno, e com 9 ele já andava com destreza, não passou nem pela fase do engatinhar. A mãe também comenta que com 1 ano e 2 meses ele já era capaz de identificar as letras do alfabeto e os numerais de forma aleatória. Porém, os relatos mais preocupantes em relação à família começou a partir dos 2 anos, quando os pais começaram a perceber que Zezinho gostava muito de conversar sozinho e brincar sozinho, falar com as paredes, a escada, e relatando sempre estar conversando com o vovô. Ele repetia a palavra vovô. E a mãe, numa tentativa de testar algo, trazia para ele imagens de idosos e perguntava se era o vovô. E ele dizia que não, que eram apenas velhinhos, e relatava estar conversando com o vovô. Porém, o seu avô já era falecido e ele nunca tinha chegado a conhecê-lo. Apesar desse fato, os pais continuaram relatando a respeito da sua evolução, e aos 4 anos, Zezinho transcreveu sua primeira palavra, que foi o nome do seu tio que tinha acabado de falecer. Então, pela idade, os pais de Zezinho já colocaram numa escola, a qual ele se sentiu muito confortável. Porém, começava a chegar alguns relatos da professora, algumas reclamações de que ele era muito introvertido e não tinha uma participação produtiva na aula, não gostava de fazer as atividades e apenas atrapalhava o curso da aula, né? E então a tia de Zezinho recomendou à mãe dele que ele levasse a um centro
de especialização em crianças, que tinham psicólogos, médicos, e a médica que o atendeu, que inclusive cobrou esse relato que estamos fazendo agora, ela fez, além dessa anamnese, ela fez uma bateria de exames, uns testes, e foi assim que ela conseguiu fechar esse diagnóstico de Zezinho como TDAH. Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Ana e agora eu vou falar um pouco sobre como o tratamento pode auxiliar no transtorno de quem tem a TDAH. A TDAH, ela não tem cura, ela é, na maior parte, herança genética, pode ser 50% do pai ou da mãe, independente. E há algumas formas de lidar, com quem tem e sofre desse transtorno. Uma forte dica, é fazer com que a pessoa faça atividades que estimulem a dopamina, sendo assim, aumentando a produção, aumentando a dopamina, aguçando o lóbulo frontal, fazendo com que a pessoa tenha mais foco. E é necessário também 3 pontos principais. Que eu fiz assim como se fosse um tripé, que é a psicoeducação, conhecer o sintoma em todos os aspectos, para a pessoa poder saber o que é o transtorno, o que causa aquele transtorno na pessoa. A medicação, que ela é necessária, na maioria dos casos. A medicação mais utilizada é a Ritalina, que ela faz, o que ela faz? Ela aumenta a concentração, fazendo com que a pessoa tenha mais foco. E a psicoterapia. E a abordagem mais utilizada hoje na psicoterapia, que tem um resultado mais eficaz, é a TCC, que é a terapia cognitiva. Ela estimula a pessoa na construção de hábitos, para que ela mesma consiga utilizar de técnicas para que ela consiga fazer as suas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, uma criança que tenha dificuldade de permanecer estudando, por um período maior, então ela ensina, no caso, para a família, para essa criança, a fazer intervalos, durante esse estudo. Um exemplo, de 15 em 15 minutos, essa criança levanta, toma uma água, logo depois ela dá uma esticada, e vai auxiliando para que ela consiga, de algumas técnicas, fazer até o final as suas atividades. Um outro exemplo também, que vou dar aqui da técnica, da TCC, para adolescentes, é sempre fazer bilhetes, para que a pessoa consiga permanecer, porque a terapia, a pessoa ela fica mais agitada, ela logo depois ela dá uma esticada, e vai auxiliando para que ela consiga, de algumas técnicas, fazer até o final as suas atividades. Um outro exemplo também, que vou dar aqui da técnica, da TCC, para adolescentes, é sempre fazer bilhetes, para que a pessoa consiga permanecer, porque a terapia, a pessoa ela fica mais agitada, ela se perde, não consegue concentrar. Se ela vê uma formiguinha ali, tem alguém falando com ela, ela já vai acompanhando a formiguinha e deixa a pessoa falando sozinha, mas não é porque ela quer, é porque ela dispersa com muita facilidade. Então, para esses adolescentes, seria bom ter um hábito de fazerem bilhetes, um exemplo, você consegue, falta, a aula está acabando, e isso tem ajudado muito, esses 3 principais pontos, que é a psicoeducação, a medicação e a psicoterapia. Essa junção, a pessoa consegue, sobreviver, ser um adulto, vamos dizer, normal perante a sociedade.
relação à vida escolar, a relação entre mãe e psicóloga se tornou algo indispensável para a saúde e o desenvolvimento da criança. Em relação social, quando criança, não tinha nenhum amigo, vivia em condição de isolamento, não tinha contato com ninguém, não conseguia fazer amigos. Agora que está mais jovem, envelheceu um pouco, conseguiu fazer alguns amigos, mas, segundo a mãe, ela se torna totalmente submissa aos amigos, por medo de perdê-los.